Os deputados do Chega optaram por cravos verdes nas bancadas. É uma marca diferente do costume, já que o 25 de Abril é representado por cravos vermelhos. Recorde-se de que André Ventura já optou por rosas brancas em algumas cerimónias do 25 de Abril. O Chega é agora o principal partido da oposição. Também uma diferença em relação às cerimónias que aconteceram no ano passado. Na minha companhia já tenho a Sílvia Mascherona, politóloga, e também André Santos Pereira, analista político. Muito boa tarde aos dois. Obrigada por estarem connosco. Sílvia, vamos olhar para estes discursos que aconteceram na sessão solene no Parlamento esta manhã. E houve aqui, parece que uma dicotomia naquilo que diz respeito aos discursos entre Guiar Branco e António José Seguro. Por exemplo, o Partido Socialista está a criticar muito o discurso do Presidente da Assembleia da República. Merece essas críticas? É que serão injustas, porque o discurso do Presidente da República foi muito transversal e as temáticas principais que foi apontando, não creio que tenha havido um recado direto a nenhuma força partidária. Parece-me que aí pode ser um aproveitamento da parte do PS fazer exatamente essa leitura. O discurso do Presidente foi um discurso muito direcionado para o futuro, a assinalar e muito bem os principais focos que devem ser, obviamente, interpretados como o que permitiu chegarmos até aqui hoje, mas foi muito virado para os jovens, para o futuro e, portanto, não creio que haja aqui nenhum recado direto. Se está a referir ao facto de ter chamado a atenção para a transparência, para a ética, para a partilha transparente do financiamento dos partidos, isso sim, obviamente, mas não creio que haja aí um recado tão direto e possa ser assim interpretado. Já agora é a questão dos donativos públicos que destaca o discurso de António José Seguro. É a mensagem principal do dia de hoje? É a mensagem principal e tem muito que ver aqui com a agenda, não é? Com a agenda que tem política. Porque a Comissão de Avaliação de Acesso da Documentação Administrativa fez um relatório e veio aqui colocar na agenda esta questão da transparência para o financiamento dos partidos. Quer isto dizer que a Comissão que fiscaliza todo este processo tem agora um parecer onde se apoiar e a dizer que não pode haver, enfim, esta transparência excessiva sob pena de estarmos aqui a incumprir com a proteção de dados. Essa é aqui a dicotomia que está em causa. E, portanto, teremos que ver de que forma é que isto vai evoluir, mas é o que está aqui em contraponto. Proteção de dados por um lado e por outro saber com transparência quem é que financia os partidos e com que intenções e, obviamente, para saber algum conflito de interesses que possa vir a suceder. E o Presidente da República pôs aí o ónus da questão, que é de facto muito importante e que qualquer proteção de dados, que também é um tema muito, enfim, muito relevante nos dias que correm, por diversas circunstâncias, mas isso não pode ocultar a transparência e o ónus da ética e da responsabilidade. André Santos Pereira, dizia que os discursos tinham sido muito diferentes entre Guiar Branco e António José Seguro. Da parte de António José Seguro houve críticas, naturalmente, se calhar mais da parte da direita, que sentiram que houve uma mensagem transmitida principalmente ao governo, mas do lado de Guiar Branco as críticas vinham, lá está, da parte da esquerda, principalmente do Partido Socialista. Mas já iremos focar então em concreto no Guiar Branco, mas como a Sílvia estava a falar do Presidente da República, do Chefe de Estado, vamos avançar nesse discurso. Na sua opinião, foi bem conseguido? Foi um bom primeiro discurso nesta sessão solene pela primeira vez? Foi um discurso muito interessante. Antes de mais, boa tarde a ambas. Eu creio que o discurso do Presidente da República tem a particularidade de incidir em 2 ou 3 temas da agenda política mais mediática e, sobretudo, faz um exercício de identificar como é que chegamos ao presente para permitir aos jovens entender o seu papel neste presente, sobretudo quando confrontados com a ideia de já não terem vivido ou não terem nascido no período anterior ao 25 de Abril, para lhes dizer o futuro é vosso, é vossa responsabilidade, é vossa responsabilidade continuarem a construir a liberdade. E, portanto, eu creio que como discurso aspiracional, como discurso unificador, foi um discurso muito interessante. Sobre este tema concreto da transparência, eu creio que ele nos traz uma discussão política mais profunda, porque este tema
da transparência tem conhecido alguns desenvolvimentos ao longo dos últimos semanas, meses, desde uma entrevista que o líder parlamentar do PSD deu, em que assinalava que o Estatuto dos Deputados tinha sido um exagero e que precisava de algumas correções. Daí saltámos para toda esta questão que conhecemos e que a Sílvia referia agora muito bem, e acabámos num momento em que, confrontadas essas palavras do líder parlamentar e também de outras figuras destacadas do Partido Social Democrata, como ainda na semana passada do Presidente da Câmara do Porto, com o PS, que deu nota de que iria fazer avançar uma iniciativa legislativa para que esta informação voltasse a ser pública. Onde eu entendi que houve uma fragmentação maior foi exatamente no confronto entre o discurso do Presidente da Assembleia da República e o discurso do Presidente da República, em que assinala exatamente esta ideia do reality show na política, de que estamos a fazer, à falta de melhor expressão, uma desconstrução transversal daquilo que é a identidade dos deputados, partindo do princípio que, contrariamente ao resto do cidadão, onde existe a presunção da inocência, aqui existe a presunção da culpa. Por outro lado, diz o Presidente da República, não, a função dos políticos é proteger a transparência, proteger a qualidade da democracia, e, portanto, aqui houve um confronto de opiniões entre ambos, que eu acho que também resulta, de alguma forma, ou foi secundada por aquilo que tem sido o posicionamento dos dois partidos, PS e PSD, nas últimas semanas. E, no fundo, parece que acaba por haver sempre um debate ideológico nestas sessões. Antes de falarmos, Sílvia, da questão do Chega, que apareceu com cravos verdes, focando na questão do Aguiar Branco, o deputado do Partido Socialista até acabou por virar as costas do Pedro Delgado Alves, exatamente, e isto durante o discurso de José Pedro Aguiar Branco. É um gesto simbólico? É um gesto simbólico muito negativo. Tem propriedade, pode ser feito, tem leitura política, mas não penso que numa cerimónia com esta natureza valesse a pena ter esta atitude, e até porque creio que o discurso não exigia um tipo de comportamento como este. E, portanto, cada vez mais se vai vendo e tendo reações no Parlamento muito pouco democráticas. E hoje é o dia de celebrar a democracia. E, portanto, obviamente que isto é uma posição, que é um statement, que é uma afirmação física de confronto, mas não penso não creio que seja muito positivo e que seja muito apaziguador. É dia de se olhar para aquilo que nos une, que é a liberdade, que é a luta pelos direitos fundamentais, que é a comemoração do 25 de Abril, é a comemoração também dos 50 anos desta Constituição, que defende os nossos direitos e que, obviamente... Já agora André Ventura falou sobre isso mesmo, sobre a questão da Constituição. Sim. Não foi todo um discurso unificador? O discurso de André Ventura, por natureza, não é um discurso unificador nem apaziguador das vontades. É, pelo contrário, instigador, é um discurso de franja, de galvanizar o descontentamento. Isso tem sido, enfim, uma característica comum a todos os discursos de André Ventura. Neste caso, eu até penso que André Ventura não ficou muito destacado nesta intervenção, nem pela negativa nem pela positiva. Foi mais do mesmo e não penso que se tenha destacado muito. De facto, os dois presidentes, quer o da Assembleia da República, quer o Presidente da República, foram os discursos por excelência. Aqui, ao contrário do meu colega de painel, eu não concordo muito que tenham sido muito antagónicos, porque o Presidente da Assembleia da República o que enuncia é um excesso. O tal reality show é um excesso, não é de transparência, é um excesso de ridicularizar a transparência. E o nosso Presidente da República falou da transparência, de saber de quem são os donativos, de quem é que fará, e não tanto um descortinar exaustivo que está em causa. Penso que até se podem complementar, porque de facto uma coisa é a transparência, sabermos os instrumentos que estão à nossa disposição com clareza. Outra coisa é o excesso, a ridicularização que depois o nosso Presidente da Assembleia da República, neste tom um bocadinho mordaz, conseguiu aqui fazer a analogia ao tal descortinar do que é que se tem em casa, a ir até ao pormenor do número de casas de banho, portanto, para, no fundo, deixar uma mensagem de ridicularização. Isso não, talvez não seja isso que pretendemos todos. E, André, numa altura de enorme instabilidade mundial e também nacional, porque continuamos aqui num impasse, numa espécie de ping-pong relativamente à lei laboral,
Isso também não ficou de parte nos discursos, principalmente até no de André Ventura e do Partido Socialista. E muito importante a nota de André Ventura, porque André Ventura foca nesta crítica que faz ao 25 de Abril. Aliás, ela é muito simbólica, muito expressa por esta ideia do cravo verde, que representa os portugueses que não estão no país. É muito interessante porque André Ventura diz a determinada altura que há dois diplomas que são importantes, a reforma do Estado e a reforma laboral, mas não deixa de manter presente uma associação que já fez noutros momentos, esta reforma laboral não pode significar desproteção no trabalho e precariedade. E, portanto, está a criar um campo, aliás, está a reafirmar um campo de aproximação ao Governo na disponibilidade para negociar a legislação laboral no Parlamento. Está também a dizer que não vai ser um caminho fácil que o Governo tem pela frente, designadamente se quiser manter algumas das propostas que tem em cima da mesa. É muito interessante nós olharmos para aquilo que foram as propostas que a UGT apresentou e também o caderno de encargos que André Ventura já comunicou para a legislação laboral para poder ter um apoio do Chega, e há algumas matérias comuns e, portanto, está a sinalizar ao Governo: vamos fazer este caminho, mas o Governo vai ter que trazer cedências. Eu gostava de acrescentar um ponto sobre um outro discurso, André, claro, que me pareceu muito importante hoje, que foi o discurso do Hugo Soares. O Hugo Soares tem um discurso com duas nuances que são muito reveladoras do posicionamento do PSD neste momento. Por um lado, teve um discurso em que a direita não teve medo do 25 de Abril. Chamou a si a propriedade do 25 de Abril. Evocou Manuel Alegre, evocou Zeca Afonso, referiu várias vezes o povo é quem mais ordena e utilizou uma expressão que eu achei particularmente importante. No momento em que diz, e cito, a esquerda está cada vez mais preconceituosa e a direita cada vez mais radicalizada, o posicionamento do PSD mais ao centro é o humanismo transformador que está na nossa moderação. E, portanto, procurou afirmar para o PSD o espaço de moderação no Parlamento e para o centro-direita o espaço de representação da esquerda moderada, confiável, perdão, do centro moderado e confiável, onde as pessoas se podem sentir representadas e onde se podem fazer ouvir. André Santos Pereira e Sílvia Majorona, muito obrigada aos dois.